Bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar sobre a legislação estadual e municipal. E por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Para a apresentação para hoje, a gente traz 2 pontos para os senhores na legislação federal. O primeiro deles é um alerta aí do vencimento no próximo 30 de novembro do prazo para adesão à transação de contencioso de pequeno valor no âmbito da Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal do Brasil é com o objetivo de tornar assim, regularizar as dívidas de vários pequenos devedores, abriu esse programa que já tinha o ano passado e foi reeditado para esse ano. O prazo, então, é 30 de novembro de 2021, a transação de contencioso de pequeno valor. O que seria esse contencioso de pequeno valor? Seria débitos cujo lançamento fiscal ou débito em discussão seja de até 60 salários mínimos. Então, é débitos no âmbito da Receita Federal do Brasil, inclusive débitos das contribuições previdenciárias. E quem é que pode aderir a esse contencioso? Esses débitos, por serem de pequenos valores, eles estão restritos somente a pessoa natural, a microempresa e empresa de pequeno porte, observados os limites lá da Lei Complementar 123 de 2006. Quando a gente fala em microempresa e empresa de pequeno porte, seriam as empresas que estão enquadradas nessas categorias em função da sua receita. Mas esse benefício não se aplica às empresas do Simples. As empresas do Simples não estão contempladas com esse benefício. Então, é pessoa natural e as microempresas e empresas de pequeno porte dentro dos limites da receita, de acordo com a Lei Complementar 126. E em termos de modalidades de recolhimento, qual é o benefício que esses devedores têm? Então, o primeiro benefício seria uma modalidade de parcelamento onde tem uma redução de 50% da dívida principal, multa e juros, desde que o devedor dê uma entrada de 6%, que ele vai pagar essa entrada de 6% em 5 parcelas, e o restante, o saldo devedor, ao final dessas 5 parcelas, ele recolherá o saldo em 7 parcelas. Depois, se o devedor não tiver condições de pagar a dívida em 5 parcelas de entrada e mais 7 do restante, ele tem uma outra possibilidade de dar uma entrada de 6% da dívida líquida em 6 parcelas, esses 6%, só que aí a redução da multa, do juro, do principal, fica reduzida para 40%. Então, ele vai pagar 60% e o saldo, depois de pagar a entrada, ele vai pagar em 18 parcelas. E também teria mais uma possibilidade, que seria a adesão, uma entrada de 6% em 7 parcelas, uma redução de 30% apenas da dívida, 30% do principal, multa e juros, o saldo em 29 parcelas. E a última opção, que tem um alongamento realmente considerável, é uma redução de apenas 20% da dívida, a entrada de 6% em 8 parcelas e o saldo em 52 vezes. Sempre lembrando que a parcela mínima será de R$100 para a pessoa natural e R$500 para as pessoas jurídicas, né? Então, lembrando, por fim, esse é uma transação de contencioso de pequeno valor no âmbito da Receita Federal. Esse parcelamento ele é feito diretamente no site da Receita e o prazo, então, como eu disse já no início, se encerra agora em 30 de novembro. No segundo ponto que a gente traz, é só para dar uma relembrada, em função das consultas que a gente teve, dúvidas que foram levantadas pelos clientes, aí, contribuintes, em relação à alteração do PAT, né, que nós noticiamos semana passada.
o decreto 10.854, de 10 de novembro de 2021, ele alterou o programa do PAT. Mas o que ele reflete diretamente para as pessoas jurídicas com relação à limitação? A primeira dela é que aquela redução de 4% do imposto de renda devido na alíquota de 15%, quando a pessoa jurídica fizer o cálculo, ela só vai poder levar em consideração os gastos com os funcionários que ganham até 5 salários mínimos, certo? Então, ela só poderá até 5 salários mínimos. E desde que o gasto por funcionário seja de até, no máximo, 1 salário mínimo. Então, o gasto do salário do Vale Alimentação seja de até 1 salário mínimo. Então, em termos de alteração, é que antes era ilimitado os gastos. A pessoa jurídica poderia dar Vale Alimentação de valor de 1 salário mínimo e meio, 2 salários mínimos por mês para funcionário, e ela teria a possibilidade de reduzir o incentivo de 15% sobre todo o valor líquido gasto, né, descontado a parte do empregado. Agora não. O legislador, o decreto trouxe uma alteração, onde só estão amparados pelo benefício para dedução do imposto de renda líquida de 4% sobre o imposto de renda devido de 15%, apenas gastos com funcionários que ganham até 5 salários mínimos e o benefício limitado a 1 salário mínimo. Essa alteração ela entra em vigor em 11 de dezembro de 2021, o que significa dizer que os contribuintes, as empresas vão ter que segregar os custos com Vale Alimentação, porque como entra em vigor a partir de 11 de dezembro, os gastos com o PAT vão ter que ser segregados, gastos realizados até 10 de dezembro e realizado a partir de 11 de dezembro. Inclusive, gastos que estão sujeitos a um incentivo de redução e os que não estão sujeitos, para que possa então fazer a correta dedução do imposto de renda devido no final do período fiscal, seja ele trimestral ou anual. Então, com relação à legislação federal, seriam esses os 2 recados que a gente gostaria de ter transmitido aos senhores. Desejamos aí uma boa semana a todos e fiquem na sequência com os colegas, então, Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e até a próxima painel tributário. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora das principais notícias e publicações de ajustes de CINIF e também de convênios vinculados ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, assim como também uma lei complementar do ITBI do município de Porto Alegre, divulgadas na semana passada. O primeiro assunto seria a respeito do benefício que está sendo proposto através do convênio número 200 de 2021, a respeito do agregar carnes, a redução de multa e juros. Através desse convênio, então, o Rio Grande do Sul ficou autorizado a reduzir multas e juros mediante quitação de parcelamento de crédito tributário constituído até 31 de dezembro de 2017, decorrente de utilização indevida de crédito presumido de ICMS do programa Agregar RS Carnes. Tá? O programa possibilita o parcelamento em até 60 meses, com redução de até 95% dos juros e até 95% da multa, também multas punitivas ou moratórias, sendo que o prazo máximo de opção e demais condições para a fruição dos benefícios do programa
serão definidos pela legislação estadual nos próximos dias. Então, aguardemos então que o Estado do Rio Grande do Sul publique estas informações e condições para a fruição do benefício de redução de multa e juros. Depois nós tivemos a publicação do convênio 40 de 2021, um ajuste Cinef. Na verdade, ele está ajustando, né, o convênio 70 que é em 1970, que foi publicado, um convênio sem número do Cinef, e dispõe sobre o programa Fome Zero, quanto à isenção do ICMS. Basicamente, ele está tratando das condições, né, especiais relativas ao mecanismo de controle e os procedimentos a serem observados em relação às doações de mercadorias e às prestações de serviços de transportes alcançada por este benefício fiscal, que foi concedido pelo Convênio 18 de 2003 para atendimento, então, ao programa Fome Zero. Não houve, então, alterações quanto à isenção em si, né, mas o ajuste na redação da legislação que possibilita um maior controle destas operações vinculadas ao benefício da isenção do ICMS. Depois também o ajuste Cinef número 41, do dia 18 de novembro, ele vem para reafirmar a obrigatoriedade da escrituração do bloco K, restrita aos registros K200 e K280 a partir de 1º de janeiro de 2018 para as indústrias das divisões 10 a 32 do CNAE de empresas com faturamento igual ou superior a 78 milhões. E também para 1º de janeiro de 2019, para as demais indústrias com CNAE das divisões 10 a 32, os atacadistas dos grupos 462 a 469 do CNAE e os equiparados à industrial. Em ambas as hipóteses, a escrituração completa será determinada em escalonamento a ser definido pelo CONFAZ. Em relação ainda à questão do prazo, a partir de 1º de janeiro de 2019, temos uma situação especial quanto a bebidas e fumo. As empresas, né, que fabricam bebidas da divisão 11 do CNAE e também a fabricação de produtos de fumo do grupo 4, do 122, seria da divisão 12, né, ponto 2, né, eles têm um tratamento especial, além da questão desta regra geral vinculada, né, à entrega do bloco K. Então, estamos aguardando que a Receita Federal se pronuncie quanto a essa instrução normativa, isso até o final do ano, tendo em vista que o arquivo simplificado, né, que deverá ser implementado, né, ele é como uma regra geral. E nós temos uma regra específica através desta instrução normativa 1652, que trata especificamente das bebidas, a industrialização de bebidas, e também da fabricação de produtos de fumo, que desde 2016 está obrigado ao bloco K completo. Então, aguardamos que a Receita Federal venha se pronunciar a respeito. Depois tivemos a publicação de uma notícia no portal da Nota Fiscal Eletrônica, relativamente à nota técnica do 2014, né, o número 002, a versão 1.11. Então, de acordo com esta notícia, né, então nós temos que essa versão trata especificamente quanto ao funcionamento da web service de distribuição da nota fiscal eletrônica. Isso é importante para aquelas empresas que realmente se envolvem com a elaboração, né, do arquivo em si da nota fiscal eletrônica e quanto ao seu depósito na web service. Por último, nós temos então a legislação municipal e esta
parte, então, é restrita ao município de Porto Alegre. Até agora tratamos de modo geral do estado do Rio Grande do Sul em relação ao ICMS, mas agora, em relação especificamente a Porto Alegre, nós tivemos a redução da alíquota do ITBI. A Lei Complementar 918, publicada no dia 17 de novembro, ela então institui um incentivo para a regularização das transações imobiliárias por meio da concessão de redução de alíquota do ITBI, especificamente do município de Porto Alegre. Então, para as solicitações que forem formalizadas no período de 1º de janeiro a 30 de abril de 2022. Com isso, fica estabelecida a alíquota, então, de 1,5 para as transações realizadas até 31 de dezembro de 2020, que não tenham sido formalizadas por escritura pública junto a tabelionatos de registro de imóveis, cuja estimativa fiscal seja de até 200 mil UFMs do município de Porto Alegre. Então, um benefício para a regra, né, do ITBI no município de Porto Alegre. Então, eram essas as informações da área fiscal vinculadas ao ICMS do estado do Rio Grande do Sul e ao ITBI do município de Porto Alegre. Gostaríamos de transmitir. A seguir, então, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária e desejamos um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Essa semana tenho mais uma boa notícia às empresas cujas atividades estão sujeitas à desoneração da folha de salários. Na semana passada, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que prorroga a desoneração dos 17 setores que hoje já são favorecidos com essa opção. A notícia triste é que antes de seguir para aprovação do Senado, o texto do projeto foi alterado, tendo sido reduzido de 5 para 2 anos o benefício da desoneração. Tem um outro tema que gostaria de tratar com vocês, que tem sido objeto de consultas de nossos clientes e que se refere à informação no E-Social das devoluções e reembolsos de descontos indevidos, ou a maior dos empregados, na folha de salários. A questão tem sido debatida em decorrência das mudanças introduzidas no E-Social a partir da vigência das novas tabelas da versão S1.0. Com as alterações ocorridas, se o contribuinte tiver alguma devolução ou reembolso para realizar em função de descontos realizados a maior dos empregados, deverá utilizar uma rubrica com a mesma natureza e o mesmo código de incidência da rubrica em que o desconto foi realizado. Isso significa, por exemplo, que o imposto de renda retido na fonte descontado a maior deverá ser informado em rubrica restituição de desconto indevido de R-fonte, do tipo vencimento, com a natureza número 9203. Esse raciocínio serve para todos os casos de reembolsos ou descontos realizados a maior ou indevidamente. Além dessas notícias relacionadas à legislação previdenciária, também temos tratado em nossos encontros das principais novidades relacionadas à Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro desse tema, que tem sido muito debatido atualmente, gostaria de trazer para vocês a informação de que recentemente tivemos a publicação de uma resolução pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que aprovou o regulamento do processo de fiscalização e do processo administrativo sancionador. Essa resolução estabelece os procedimentos de fiscalização e as regras a serem observadas pela NPD, com o objetivo de promover a implementação da LGPD e zelar pelo seu cumprimento.
Em outras palavras, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados deu um passo importante para o processo de fiscalização e aplicação de sanções para os casos de descumprimento das normas da LGPD, especialmente no tocante ao tratamento irregular dos dados por parte dos seus titulares e agentes de tratamento. Esse primeiro ciclo de monitoramento, que compreenderá desde medidas orientativas até a aplicação de sanções, terá início a partir de janeiro do próximo ano. Com isso, concluímos as novidades que gostaríamos de transmitir a vocês nessa semana, mas mais uma vez gostaria de convidá-los a acessar o nosso Instagram e seguir a CCA Bernardon para ficarem por dentro das novidades da legislação tributária. Agradeço a participação de todos e desejo-lhes um bom dia e uma ótima semana.